Boa noite, mais um Weintraub Sem Filtro, diretamente dos Estados Unidos e de São Paulo, com o nosso grande Eric Ferreira Gomes. Boa noite, Eric, tudo bem contigo? Boa noite, Abraham. Boa noite, faroleiros. Agradecer a presença de todos. Mais um vai entrar o Sem Filtro, número 303, hein? Que Pô, loucura, e, rapaz. e essa capa ficou muito legal, Eric. Você no final você ficou na dúvida entre botar o Lula de, de, de rei francês de vermelho ou de azul, né? É, Põe porque aí para a o de azul pessoal ficou poder boa, cara. julgar, só para ver a arte do Eric, o Eric sempre fazendo arte. Ó, a de azul ficou muito boa, cara. Eu gostei. Esse cabelinho, né? Mas por que Só que que, você pô, escolheu azul. o vermelho no final, o azul ficou melhor? Porque, assim, do ponto de vista de comunismo, comunismo, o Lula não é comunista. Ele é tão Ele mesmo vermelho falou. quanto meu chá de hibisco aqui, pô. Mas o de vermelho ficou mais chique, eu acho, cara. Ficou mais a cara dele, né? Com essas coisas de ouro, assim. Só não consegui Sei. colocar o Piaget ali no braço dele. Mas tudo bem. Quem sabe na próxima, né? Quem sabe na próxima. Eu queria falar sobre a escravidão. Nós voltamos a ter escravos no Brasil. Talvez não escravos no sentido literal, histórico, né? Mas no sentido da servidão. O, no conceito histórico, em que o homem é o lobo do homem, o homem explora o próprio homem, essa exploração, até recentemente, ela acontecia basicamente com trabalho forçado gratuito. Uma parte da sociedade permitia que a elite acumulasse capital, ou o Estado acumulasse capital, através de trabalho forçado. Isso desde sempre. Teve o próprio termo escravo começa com os romanos, né, capturando povos eslavos. Eslavo, em inglês é a mesma palavra, slave, povos eslavos, povos escravos. Isso é polonês, russo, iugoslavo. Eram os povos onde eles adoravam pegar os escravos dele, principalmente no final do Império Romano. Depois os otomanos, os árabes, sempre, os muçulmanos sempre adoraram escravos brancos, principalmente escravas brancas. Você tem ali várias citações, eles vamos lutar contra os infiéis porque eles têm mulheres loiras, né? Eles têm mulheres brancas, eles adoravam uma mulher branca, branquinha, branquinha, né? Depois os povos berberes, a escravidão que acontecia na África, tanto da Europa Ocidental quanto do mundo muçulmano. O mundo muçulmano escravizou muito mais africano negro do que a Europa Ocidental. Muito mais, é tipo o dobro a quantidade de escravos tirados da África. Sempre teve. Qual a característica do escravo? O escravo, ele é uma propriedade. É como se fosse essa caneta aqui. Uma propriedade, eu posso vendê-la. Vou vender essa propriedade minha para aquele outro sujeito. Com o final do Império Romano, você começa a ter uma servidão. O escravo deixa de ser escravo, porque não tinha legiões para obrigar o cara a vender, e a quantidade de escravos não era tão grande quanto a quantidade de servos. Servo, quase todo mundo era servo, estatisticamente. E escravo era uma quantidade relativamente menor, 20%, 10%, 30%, mas não era tanto quanto servo. Com o fim, com o enfraquecimento do Império Romano, a escravidão migra para a servidão. Qual é a característica da servidão? O servo, ele não é uma propriedade do dono da terra. Ele está junto com a fazenda, ele está junto com aquele território, ele está junto com o condado, ele está junto com o principado, ele está junto com seja lá o que for. Aquele pedaço de terra tem pessoas, essas pessoas não podem sair de lá, não podem sair de lá. E elas são obrigadas a trabalhar de graça, geralmente uma vez por semana. Um dia por semana eles eram obrigados a trabalhar de graça e pagar imposto. Para quem? Para o dono, para o senhor da feudal, para o dono daquela terra, daquele território, daquele espaço.
Então, na prática, o servo era quase como se fosse, pouco mais do que o bicho lá daquele espaço, a fazenda, tem o boi, o cavalo. O servo era um pouquinho melhor, estava um pouquinho melhor. Tinha a primeira noite, que eles iam lá e obrigavam, né, as mulheres a passar a primeira noite com o senhor feudal. Quando casava, ela era desvirginada pelo senhor feudal, era o direito da primeira noite. Então, veja, no Brasil, hoje, o Brasil já teve escravidão formal, onde o escravo era propriedade. Hoje, no Brasil, a imensa maioria da população, ela é serva. Nós todos somos servos, quase escravos. De quem? Dos senhores que controlam o território do Brasil, do estado de São Paulo, da Lagoas, do Maranhão, do Piauí, do local onde nós temos que trabalhar 1 ou 2 dias por semana para eles. E eu vou explicar isso hoje, no Vai Entrar Sem Filtro. Além de explicar hoje, ficar claro, hoje nós somos servos de senhores feudais de uma nobreza podre, construída durante esse mecanismo, foi construído durante o PSDB e consolidado durante o PT. Lula está aí há 20 e tantos anos, mas antes quem plantou tudo isso foi a turma do PSDB, primeiro na Constituição e depois com o governo do Fernando Henrique. Eles estão consolidando um sistema feudal no Brasil, onde você tem uma nobreza, entre aspas, podre, que explora todos nós que trabalhamos e vivemos no território brasileiro. Como isso acontece? De uma forma muito simples. Se você não está no Bolsa Família, se você não é extremamente miserável, se você ganha de 1 a 2 salários mínimos, consegue pagar suas contas, conta de luz, de água, celular, compra uma coisinha, uma roupinha, tal, a sua carga tributária é próxima de 50%. No Brasil, a carga tributária é de 37%, 38% do PIB. Isso é tudo que é produzido no Brasil, 37% vai para o Estado. Só que essa taxação geral, 37%, porque cobra sobre a renda, então você paga imposto de renda, você paga IOF, você paga imposto sobre consumo de uma bicicleta, da linha telefônica, na luz, no ICMS, no IPI, tudo. Então, do modo geral, uma pessoa que está ali entre um salário mínimo, 2, até uns 30 salários mínimos, a carga tributária dele é próximo de 50% do PIB. Por quê? Porque quem está abaixo de... O cara ganha aí R$ 1.000 por mês, não, quem ganha menos de R$ 1.500 ou R$ 2.000 por mês, ele realmente recebe uma bolsa aqui, uma coisa colar, pega uma aqui, paga menos imposto. O que ele consome paga relativamente menos imposto do que, por exemplo, uma bicicleta ou uma conta de telefone. Então, essa pessoa, de fato, acaba tendo uma carga tributária em relação ao total do que ela consome, do que ela gera de... Não paga imposto de renda, recebe Bolsa Família. Então, esse cara daí, ele vai ter uma carga tributária em torno aí de 10%, 15%. Enquanto que para a classe média é alguma coisa como 50%. E para os empresários pode ser bem mais. Agora, quem está no topo ali, chegou no oligopólio, no monopólio, que chegou à nobreza desse Brasil podre, dessa cleptocracia que é o Brasil, com seus nobres cleptocratas, eles também não pagam imposto. Então, o dono do monopólio, o dono do oligopólio, o dono não paga imposto. Eventualmente, eles podem perder os benefícios e eles desmoronam, como está acontecendo, Casas Bahia, Marabras, aconteceu com as empresas do Jorge Paulo Lema, Lojas Americanas, acho que foi a Ambev também estava dando problema. Enfim, saiu. O Jorge Paulo Lema ganhou muito dinheiro, o grupo dele ganhou muito dinheiro, enquanto ele estava coladinho ali no Fernando Henrique. À medida que ele foi se distanciando,
ele foi perdendo. E, felizmente, eu estava lá para impedir que eles fizessem um monopólio na educação. Estava pronto para sair com aquele pessoal ali do Todos pela... Todos não sei o que lá, Priscila não sei o que, todo mundo está aí no jornal de novo, colocando a cabecinha para fora, porque conseguimos mostrar. A gente conseguiu mostrar o que o Jorge Paulo Lemann, a Fundação Lemann, as fundações, todos pela educação, estavam querendo fazer. A gente conseguiu mostrar. Submergiram, estão começando a colocar a cabecinha de novo para fora. Mas é importante ter em mente, você, como se fosse tá lá, o rei cleptocrata, o rei dos ladrões, aí ele tem lá chega um cara, vou te dar aqui esse benefício, vou te dar esse território aqui para você explorar, vou te dar aquele território ali para você explorar, aqui, acolá, tal. E aí eles ficam ricos. Se em algum momento esse, entre aspas, duque, visconde, barão, se afasta do rei, por alguma razão, ele perde e entra no moedor de carne, porque o moedor de carne foi criado pelo PSDB e pelo PT, não permite uma pessoa na iniciativa privada, torna muito difícil uma pessoa na iniciativa privada fugir do destino que está sendo dado para o Brasil como um todo, que é o buraco. O que foi exceção nesse período, onde a gente tem uma vantagem comparativa monstruosa, que é o agronegócio e o metal metalúrgico. Minérios, petróleo, mas isso foi a exceção. Onde você não tem uma vantagem competitiva gigantesca, que é o território, a natureza, que a gente herdou isso tudo, está tudo quebrando.